telespectador, amiga telespectadora, e aí, vocês já sabem qual é o assunto de hoje do Viver é Melhor? Nós vamos falar sobre o sono, esse pilar tão importante para a nossa saúde e nós estamos tendo muita dificuldade para dormir, ou para acordar em alguns casos. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje e entender melhor por que é que o nosso sono precisa ter essa visão ampla. Por que é que a gente está tendo dificuldade para dormir? Ou você é daquelas pessoas que até dorme rápido, mas fica acordando várias vezes? Você já ouviu falar e sabia que o nosso sono é regido por um hormônio? Nós vamos falar hoje sobre o hormônio do sono, que é a melatonina. Dormir é muito importante para a nossa vida, mas pode não ser tão simples assim. E a gente vai entender mais sobre esse processo hoje conversando com o nosso convidado, Dr. Franco Martins, médico do sono. Dr. Franco, boa tarde, seja bem-vindo ao Viver é Melhor. Tudo bem, Muito Camila? obrigada por estar aqui. Por favor, doutor, fique à vontade. Obrigado. Dr. Franco é membro da Associação Brasileira de Sono e da Sociedade Paulista de Pneumologia, atua na Faculdade de Medicina do ABC e no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, Camila, obrigado pelo convite. E a gente vai começar falando desse assunto de um ponto que nem sempre a gente dá atenção. Quando a gente pensa em hormônio, as mulheres pensam logo nos hormônios femininos, estrogênio e essas coisas todas, ou nos hormônios masculinos, mas o sono também tem o seu próprio hormônio, doutor, é isso? Sim, Camila. A melatonina, per se, ela é um hormônio do sono. Então, ela tem o efeito de influenciar outras áreas do nosso corpo, que é a definição que a gente tem de hormônios. Então, no caso da melatonina, a gente tem um hormônio produzido por uma região no cérebro, dentro aqui da nossa cabeça, chamada glândula pineal. E essa produção, ela se relaciona com o ciclo claro e escuro. Então, quando está claro, essa produção diminui, e quando está escuro, essa produção e a liberação dessa substância aumenta. Então, a melatonina, que é esse hormônio, também chamado como hormônio da escuridão, o hormônio do sono, como você comentou, tem esse efeito principal de regular o ciclo claro e escuro no nosso corpo. E o sono entra, obviamente, dentro do ciclo do escuro aí. E como esse é um processo, doutor, que é natural, todo mundo já nasce sabendo dormir, inclusive. Então, vou fazer uma pergunta agora se é mito ou se é verdade. Aquela história de que tem gente que é matutina, tem gente que é vespertina, que tem gente que fala assim, não funciono bem de manhã, prefiro trabalhar à tarde, estudar à tarde. E geralmente essas pessoas são vistas como, preguiçosa, gosta de dormir até tarde, falta de vergonha. Isso é verdade, doutor? Existe gente desse tipo? Esse é um tema super interessante, porque já é comprovado que existe essas variabilidades entre as pessoas. Nós temos essa variabilidade escrita nos nossos genes. Então, ali a gente tem essa informação, assim como se uma pessoa vai dormir mais ou menos, se ela precisa de mais sono ou de menos sono. Relacionado a pessoa ser mais vespertina ou ser mais matutina, esse é um fator, inclusive, de desajuste em algumas pessoas relacionado ao trabalho, em que a pessoa às vezes é mais vespertina e passa a pegar melhor no tranco, entre aspas, por volta das 10 horas da manhã, e porém rende melhor no período da tarde, no período noturno, e às vezes o trabalho dela exige que ela esteja lá às 6 horas da manhã. Então, a pessoa que às vezes vai render pouco de manhã e render mais à tarde. Ou o contrário também, aquela pessoa que rende bem de manhã e depois começa a cair um pouco a produção. Exato, então tem o outro lado, pessoas que acordam muito cedo, que tem um relógio biológico muito cedo, que a gente chama de cotovias, que é aquele passarinho que acorda bem de manhãzinha, elas rendem bem durante o período da manhã, são aquelas pessoas que chegam no escritório dando bom dia, elas tomam café da manhã, algumas fazem até um exercício antes de ir para o trabalho. E tem o outro lado também, quando chega às 5, 6 horas da tarde, essas pessoas já começam a ter uma queda no rendimento. E tem ainda uma situação que pode ser mais complicada, que é quem tem que trabalhar à noite e de madrugada. A gente hoje tem cada vez mais funções em que as pessoas trabalham nesse horário invertido. Qual é o impacto disso na melatonina, doutor? Vira uma bagunça. Sim, existe um impacto na melatonina, existe um impacto no corpo todo. A gente pode dividir esses tipos de trabalhadores em dois tipos. Um é a pessoa que trabalha só à noite e nos outros dias ela pode ficar em casa e descansar e faz um turno, por exemplo, um dia trabalha à noite e no outro ela fica em casa e descansa. Por exemplo, enfermeiros, policiais, seguranças, que é um turno de 12 por 36.
A pessoa trabalha um dia e no outro ela descansa e aí vai trabalhar à noite no outro dia. E existe outro grupo de pessoas que tem o que a gente chama de trabalho de turno, que elas trocam, um dia ela trabalha de dia, no outro dia ela trabalha à noite. Num dia trabalha de dia, no outro dia trabalha à noite. Dos dois tipos existe uma desregulação tanto do hormônio melatonina, por causa dessa variabilidade luminosa no período inadequado, quanto outros hormônios como a insulina, o metabolismo da glicose. Por quê? Porque a pessoa vai agora comer no período noturno, que ela está acordada. Então você vai ter um pico de insulina no horário que não devia. Num período em que o sistema cardiovascular devia estar repousando com queda da frequência cardíaca, queda da pressão arterial, como ela está acordada, aquilo ali ainda está dentro dos níveis normais. Se ela passa um nervoso no trabalho, isso ainda pode aumentar. Isso também interfere no cortisol, que é o hormônio liberado pelas glândulas adrenais relacionado ao estresse. Então, porque de dia não vai ter a melatonina que ela precisa para conseguir compensar todo o esforço da noite. Ou consegue produzir melatonina em quantidades boas de dia também? A melatonina está sempre sendo produzida. Só que durante o dia, essa produção ela é muito, muito menor. Ela é residual, que a gente chama. Bom, vamos responder as perguntas que chegaram da audiência e o doutor vai, junto com elas, explicando pra gente como é que funciona o nosso sono, até porque algumas aqui falam bastante sobre isso. Vamos começar. Verônica de Almeida, de Osasco, São Paulo. E Verônica, porque mesmo tendo dormido 7 ou 8 horas por noite, eu sempre tenho dificuldade para acordar de manhã. Tenho 47 anos e desde os 15 acordo cedo para trabalhar. Por que isso ainda não virou um hábito, como vejo tantas outras pessoas falarem? Aí a gente tem, Verônica, dois aspectos. Uma é que pode ser que você seja uma grande dormidora, que isso é um componente genético. Então, às vezes, mesmo dormindo 7 horas, pode ser que a sua necessidade de sono seja maior. Seja de 8,5 horas, 8, 9 horas. E aí, dormindo menos do que devia, acaba tendo essa sensação. Outra opção, além da quantidade de horas, é a qualidade que esse sono ocorre. Nós sabemos que existem as fases de sono. Caso ocorra uma interrupção, uma irregularidade nessas fases de sono, mesmo você dormindo uma quantidade adequada, acaba ainda dando uma sensação de noite mal dormida, um sono não reparador. Porque a pessoa não consegue passar por todas as fases. A gente tem aqui os estágios todos do sono. Pode explicar, doutor? Sim. Ela não passou por todas essas fases. Talvez por isso ela continue com sono, mesmo depois de ter dormido tudo isso? Então, não dá para dizer exatamente do caso dela, mas a maioria das pessoas passa pelos estágios 1, que é o estágio mais superficial, ele corresponde a aproximadamente 10% do sono. Depois vem o estágio 2, que é um estágio de transição, em que ele corresponde a aproximadamente 40%, 50% do sono. Depois um estágio muito importante, que é esse junto 3 e o 4, que são o sono de ondas lentas, que é o sono profundo. É nessa fase de sono em que ocorre a maior reparação das substâncias que a gente produziu durante o dia e que sobraram no nosso cérebro. E o sono REM, em que a gente tem a liberação de alguns hormônios, a fase em que os sonhos estão mais presentes, em que a nossa musculatura está mais relaxada. Então, pessoas que têm o sono não reparador ou uma dificuldade em se sentir bem depois que acorda, pode ser que algo esteja interrompendo a progressão normal dessas fases. A causa mais comum que nós temos no Brasil e no mundo é o ronco e a apneia do sono. Quando a pessoa começa a roncar e ter uma dificuldade para respirar, o organismo acaba acelerando a atividade cerebral para que a pessoa volte naquela respiração. Então o sono fica picotado. E aí ela não consegue ter um sono pelo tempo suficiente para chegar nessas fases. Porque não dá para começar a dormir e já ir para o estágio 3, 4. Tem que dormir um tempo para chegar lá, é isso, doutor? Isso, é mais ou menos isso. Então, e cada fase tem a sua importância. Então, um ciclo inteiro desse aqui, ele dura de 90 a 120 minutos. Então, pessoas que dormem menos, que dormem pouco, ou que acham que o sono tem pouca importância, o que acontece? Elas dormem menos, então tem menos blocos desse estágio de sono. O ideal é que a gente tenha de 4 a 5 blocos. Se cada bloco dura 1h30, 2 horas, então você vai ter ali perto de 6, 7, 8 horas.
Bom, então nossa telespectadora tem que verificar a qualidade do sono dela, porque de tempo parece que tá bom. Agora a qualidade talvez tenha que se pesquisar. Procure um médico para conversar mais sobre isso, tá, Verônica? Por favor, doutor, pode sentar de novo para a gente continuar respondendo as perguntas. Adriana Codesso, de São Fidélis, Rio de Janeiro. Eu custo a pegar no sono. O meu melhor sono é de manhã e meus filhos são assim também. Por que isso? Existem pessoas que têm esse cronotipo vespertino, como a gente comentou. Essas pessoas apresentam uma tendência maior a dormir até mais tarde. Em virtude delas irem pegar no sono num período mais tarde, elas vão dormir até mais tarde no período da manhã. E aí, se algo acaba as interrompendo, as pessoas acabam acordando ali por, sei lá, 7, 8 horas da manhã. E aí, às vezes, não tem atividade para fazer e volta a dormir. E aí ela complementa esse sono. Com esse complementar do sono nessas horas que se seguem desse período da manhã, isso causa mais satisfação para a pessoa do que se ela acordasse antes. Bom, e aí fica difícil de acordar e, pelo jeito, a família toda tem essa característica, porque os filhos também têm esse mesmo tipo. Comumente, esse é um aspecto genético que pode passar de pai para filho, de mãe para filho. Muito obrigada, nossa telespectadora. Helena Maria de Oliveira, de Jundiaí, São Paulo. Eu durmo uma noite, outra já não consigo dormir. Vou ter sono lá pelas 3 da manhã. Ela não faz uma pergunta específica, mas eu acho que ela pensa assim, por que isso acontece? Tem dia que eu durmo super bem, tem dia que eu não consigo. Como é que a gente interpreta isso, doutor? Então, o nosso sono, ele sofre alterações do conteúdo do pensamento. Então, um dia que a gente tem alguma dificuldade no trabalho, alguma dificuldade pessoal, isso pode acabar se refletindo e a pessoa ficar ali na cama pensando, igual você comentou na chamada do bloco, ficar pensando, refletindo, levando problemas para a cama. E aí, um dia que a pessoa está um pouco melhor, ela acaba dormindo com maior facilidade. O que eu gostaria de deixar de sugestão é que um fator muito importante para ajustar isso é manter horários regulares para despertar, para acordar pela manhã. Então, mesmo que tenha ido dormir mais tarde, mantenha o horário regular de acordar. Porque aí você continua com o relógio biológico ajustado. E aí, se eu não dormir bem a noite passada, o que vai acontecer? Aquelas substâncias vão se acumulando e existe uma tendência maior a eu dormir melhor nessa noite. Agora, se eu acabo tendo cada vez, ficando mais tempo na cama, ou indo dormir até mais tarde, eu fico oscilando dia sim, dia não, dia sim, dia não. Fica difícil. Para quem tem problema com sono, então, até de fim de semana, é bom acordar no mesmo horário sempre. Sim. Sábado, feriado, domingo. Sim, a gente assume ainda uma tolerância de meia hora, às vezes até 1 hora no máximo durante os fins de semana e feriado. Mais que isso, já vai ter uma influência no ritmo circadiano da pessoa. Muito obrigada, Helena Maria, que participou também. Raimundo Menezes, de São Paulo. Por mais que eu durma cedo, acordo 1 hora e não consigo dormir mais. Bem, Raimundo, aí tem vários aspectos envolvidos. Uma coisa é a pessoa dormir 8 horas e acordar 1, outra coisa é a pessoa dormir meia-noite e acordar 1. O ideal aí seria realmente ter uma conversa um pouco mais detalhada e a gente ter mais informações para poder orientá-lo quanto a isso. Com essa quantidade de informações, é difícil a gente dizer que a pessoa só acorda 1 hora da manhã. E não consegue dormir mais. Sim, existe um tipo de insônia que é a chamada insônia de manutenção, em que a pessoa vai dormir no horário habitual, porém ela não consegue manter o sono. E aí acaba acordando no meio da noite. Aí a gente tem que fazer um tratamento adequado de diagnóstico e eventualmente ir na raiz para tentar descobrir o que está interferindo no sono daquela pessoa. Porque pode ter a ver com alimentação, com ansiedade, com outras doenças, com um monte de coisa. Tem que descobrir o que é que está fazendo ele ter essa dificuldade para se manter dormindo. Porque aí, no caso, o problema dele não é dormir, é continuar dormindo depois de manter esse sono. Tem de todo tipo de problema, né? Tem gente para todo tipo de situação. Sim. Muito obrigada, nosso telespectador. Agora, Ana Maria da Silva, de Ipanema, Minas Gerais. Oi, Ana Maria. Meu esposo dorme pouco. Para ele, isto não faz falta. Isso é normal? Bem, o pouco, ele pode ser relativo também. Pouco para uma pessoa que dorme 8 horas pode ser 7 horas. Então, o quão é pouco? O que a gente sabe hoje em dia é que pessoas que dormem menos que 6 horas apresentam comprometimento na qualidade de vida e na desregulação de alguns hormônios que a gente tem no organismo, facilitando diabetes, alterações da gordura e a qualidade de vida em si, com envelhecimento precoce.
E pessoas que dormem mais do que 10 horas também isso foge do normal. Então, menos de 6 horas a gente consideraria pouco. Se ele dorme menos de 6 horas. Mas se ele fica bem assim, doutor, pode ser que ele seja do mesmo jeito que tem gente que dorme bastante, gente que dorme pouquinho? Tem gente desse tipo? Sim, tem os dormidores curtos. A questão é que essas pessoas são uma minoria e são um caso raro. A maioria de gente que acaba se privando do sono mesmo e acostuma a viver assim. Isso, mas exatamente. Uma hora tem consequência. Exatamente, são pessoas que negligenciam o sono. E infelizmente, como várias coisas que acontecem no organismo, essa conta ela acaba sendo cobrada um pouco mais tarde, conforme a gente envelhece, a partir de doenças que acabam se desenvolvendo. Muitas vezes é dessa forma que a pessoa percebe o problema do sono, ela não fica cansada, não fica sonolenta, mas começa a descompensar nas outras doenças, doutor. Talvez por isso até ela ache que não faz falta, porque o sintoma vem de outro jeito, certo? Sim, a própria apneia que a gente acabou de comentar, ela tem relação com a pressão arterial. A pessoa passa a ter que tomar cada vez mais comprimidos para controlar a pressão, para controlar o diabetes, arritmias cardíacas, pessoas que tiveram um infarto, que têm dificuldade em controlar o colesterol precisando de medicações. E no caso da insônia, pessoas que têm uma depressão que não resolve, que troca de medicamento, aumenta a dose, vai dose e a depressão não melhora porque às vezes o sono está inadequado. Pessoas que fazem atividade física, que malham, vão na academia ou que praticam esporte, atletas que tentam ter um desempenho melhor, porém que chegam num limite, às vezes é o sono dessas pessoas que tá impondo aquele limite, porque o organismo ele vai se, entre aspas, autossabotar para que a energia acabe para poder dormir. E é mais ou menos isso. Mas tentando traduzir do jeito assim, né, leigo do assunto. Agora vai falar então que sono é supérfluo, que ninguém precisa dormir. Pode parar, hein? A gente tem que dormir direito, sim. E agora eu vou fazer a última pergunta antes de encerrar a conversa. Nosso telespectador Luiz Carlos Ribeiro, de Jacareí, São Paulo, pergunta se é verdade que quanto maior a idade, é mais difícil dormir. Ele tem 65 anos. É verdade. Porém, o mais difícil, ele também, como é fácil isso acontecer, ele pode ser resolvido. Então, o que acontece com o envelhecimento? A necessidade de sono das pessoas diminui. Então, você passa a ter pessoas idosas que batem naquelas 6 horas e meia de sono e estão super bem. Quando que isso passa a ser um problema? Quando o ritmo da família em que aquele idoso está inserido está desregulado com o ritmo de sono dele. Então, a família vai todo mundo dormir 10 horas. E as pessoas vão até 7 horas da manhã. Quanto que dá aí? 9 horas por perto disso. E aquele idoso tem 6 horas de necessidade de sono. Então, se ele for dormir às 10 horas... Ele acorda às 4 da manhã. Isso, vai acordar às 4 da manhã, a casa inteira está quieta, está tudo escuro. A gente tem associação disso com depressão, com quadros de tristeza, porque a pessoa se vê ali nessa dificuldade. Então, respondendo a pergunta, é mais difícil sim. Porém, alguns hábitos a gente pode criar, como ir deitar um pouquinho mais tarde, podem já auxiliar na qualidade de vida e qualidade de sono dos idosos. Bom, então a gente já vai ter que planejar um programa aqui para falar sobre isso, como ajudar a dormir melhor. Tem um monte de perguntas ainda para responder, o assunto é bem amplo. Doutor, muito obrigada por vir ao nosso programa, tirar as nossas dúvidas. Seja sempre muito bem-vindo a Viver é Melhor. Eu que agradeço, Camila. E deixo aqui meu contato também, quem quiser saber mais sobre isso, no meu Facebook, que é Dr. Franco Martins, e no meu site também, que é www.doutorfranco.com.br.